Olá, meu nome é Eduardo e juntamente com meus companheiros Letícia e Isabelle, iremos apresentar as principais doenças do feijão comum na disciplina de Fundamentos de Fitopatologia. No grupo 1, escolhemos a doença antracnose, que tem seu agente causal Coleótron linemuciana. Os sintomas podem afetar toda a parte aérea. As folhas apresentam áreas necrosadas nas nervuras, as áreas possuem lesões deprimidas, circulares e com a borda marrom mais escura que o centro. Em vagens sem formadas, o grande número de lesões causa enrugamento e encurtamento das vagens. Na parte da estrutura temos os conídeos e os conidiófilos. Na parte de epidemiologia, a germinação dos conídeos e a infecção dos tecidos são favoráveis por temperaturas moderadas, que variam entre 15 a 22 graus, alta umidade relativa do ar, precipitação frequente e água livre sobre os tecidos suscetíveis. Períodos alternados de umidade e seca não afetam infecções já estabelecidas. Sobrevive principalmente em sementes, mas também em restos vegetais. Máquinas agrícolas, insetos e a movimentação de pessoas na lavoura também pode disseminar o patógeno. Por ser facilmente disseminado, pode alcançar 100% de danos. No controle, a utilização de sementes de cultivares resistentes, sadias e certificadas, ou até mesmo submetidas a tratamentos químicos com fungicidas sistêmicos. Também deve-se evitar o trânsito na lavoura nas primeiras horas do dia em presença de orvalho. A rotação de cultura com gramíneas não hospedeiras, a eliminação de restos culturais e o cultivo em áreas não contaminadas. Fungicidas à base de trifluocitrobin e propiconazole estão entre os mais recomendados. Para a segunda doença foi escolhida a podridão radicular, causada pela Rhizoctonia solani. Ela afeta as sementes que apodrecem no solo antes ou durante a germinação. No estágio de plântula, a infecção gera lesões deprimidas de forma irregular, com a cor castanho avermelhada na base do caule, que resulta em morte de boa parte do sistema radicular e o tombamento. As vagens em contato com o solo também podem ser infectadas e apresentar lesões. Aqui tem uma foto da estrutura do micélio com as hifas em 90 graus, que é bem característico da Rhizoctonia. Na epidemiologia, esse fungo é um habitante comum da maioria dos solos cultivados. Ele pode sobreviver por longos períodos de tempo em restos vegetais através dos escleródios. Oscilações de temperatura e umidade relativa alta podem incentivar o desenvolvimento micelar. E ferimentos ou entradas naturais favorecem a infecção também. Para o controle, o tratamento das sementes com fungicidas sintéticos pode evitar a introdução do patógeno na área de plantio ou proteger as plantas no desenvolvimento inicial. O emprego de cultivares que produzem um maior volume de raízes também é recomendado. A semeadura com profundidade de 2,5 cm a 3 cm também pode ser feita, e evitar o excessivo número de plantas nas linhas também. Evitar ferimentos nas raízes e o plantio sobre temperaturas abaixo de 15 graus também é recomendado. Do grupo 3, temos o mofo branco, o agente causal é Sclerotina sclerotiorum, e os sintomas de infecção geralmente progridem das flores, o local onde os ascósporos penetram para as folhas, caules, ramos e vagens, onde ocorre a formação de micélio cotonoso de coloração branca, com a presença de escleródios pretos, os quais possuem formas e tamanhos irregulares. As folhas, as hastes e as vagens mais severamente atacadas podem apodrecer e cair. Esse é o aspecto dela no campo, e suas estruturas são os escleródios, e que podem germinar e formar os apotécios. Então, na epidemiologia, temos que é uma doença monocíclica, de clima ameno e úmido, que pode ser muito severa quando as temperaturas variam de 15 a 21 graus. Os escleróides, eles podem germinar, produzindo esses apotécios, que produzem milhões de esporos e que são lançados ao ar. Quando esse inóculo ele não está presente no solo, uma epidemia pode ser iniciada através das sementes contaminadas internamente pelo micélio dormente do fungo, ou com escleróides transportados junto ao lote de sementes. Este fungo ele é uma espécie altamente polífaga. Então, como controle, temos o sistema de plantio direto, o uso de cultivares eretas, e o controle químico deve ser preventivo com a primeira aplicação durante a queda das primeiras flores. Recomenda-se também rotacionar fungicidas de grupos químicos diferentes para evitar o surgimento de isolados resistentes a esses produtos, e o tráfego de pessoas e equipamentos de áreas infestadas para áreas de doenças e práticas que favoreçam o acamamento de plantas, como alta densidade de plantio e adubação nitrogenada em excesso. No grupo 4, escolhemos a murcha de Fusarium, que é causada pelo agente causal Fusarium oxyporum. Os sintomas mais comuns são o amarelecimento e o murchamento parcial, primeiramente das folhas inferiores,
eventualmente causando a morte da planta. Durante as horas mais quentes do dia, pode-se observar a perda de turgência, especialmente durante o enchimento de vagens, e reversão de sintomas quando a temperatura diminui. Em condições de alta umidade, desenvolve-se, próximo ao colo das plantas, estruturas de coloração cinza a rosada. Na parte das estruturas também são conídeos e conidiófilos. Na parte de epidemiologia, é uma doença típica da combinação entre temperatura favorável, solos compactados e alta umidade. Os períodos mais quentes e a presença de solos ácidos e arenosos favorecem a infecção pelo patógeno. As sementes são a principal forma de disseminação da doença a longa distância. A penetração também pode ocorrer na presença de aberturas naturais ou por ferimentos. No controle, podemos utilizar cultivares existentes, o uso de sementes sadias e tratadas, semeadura rasa com plantio em épocas de temperaturas mais elevadas, em solos profundos e rotacionados com gramíneas, sem um acúmulo excessivo de umidade, são os métodos mais comuns de controle. No grupo 5, temos o oídio, causado pelo Erysippe poligone, onde os primeiros sintomas são observados na parte superior das folhas, com manchas verde escuras que se desenvolvem em pequenas massas branco-acinzentadas de aspecto pulverulento. Em infecções severas, as folhas elas podem ficar amareladas e retorcidas, com as plantas apresentando esfolhamento prematuro. Das folhas, a doença dissemina-se para os caules, ramos e vagens. As estruturas são os conidióforos e os conídeos. Então, como epidemiologia, temos que a baixa temperatura e a falta de umidade no solo favorecem o desenvolvimento dessa doença, assim como a luminosidade, que é máxima até a metade do dia, e favorece a formação dos conídeos, bem como a germinação, que diminui com a falta dela. Os conídeos são facilmente destacados dos conidióforos e transportados pelo vento, pela chuva e pelos insetos. E embora as sementes elas possam transportar externamente esse patógeno, elas não são um agente disseminador com muita importância. Então, para o controle, é utilizado variedades resistentes, devido principalmente às inúmeras raças fisiológicas desse patógeno, assim como a aplicação de produtos químicos que podem ser realizados tanto com fungicidas protetores como sistêmicos, aplicados pelo método convencional ou através da água de irrigação via pivô central. E como é uma doença ela favorecida pelo clima seco, a ocorrência de chuvas ou a água de irrigação, elas já promovem a redução desta no campo. Para a última doença foi escolhido o mosaico dourado. Ele é causado pelo Bean Golden Mosaic Virus. Eles iniciam-se nas primeiras folhas trifolioladas, com um amarelecimento foliar intenso característico, com manchas douradas inequívocas entre as nervuras. Os folíolos das primeiras folhas trifolioladas aparecem curvados para baixo ou encarquilhados, ocorrendo clareamento e também a clorose das nervuras. À medida que a planta se desenvolve, o sintoma pode cobrir toda a folha. Pode haver deformações foliares variadas, encarquilhamento, nanismo, superbrotamento e retardamento de senescência. Aqui tem uma foto das estruturas dos vírus, né? E para a epidemiologia, ele depende do hospedeiro vivo para se replicar como todos os vírus. Ele não é transmissível pela semente, nem mecanicamente. Então, depende inteiramente de haver fonte de inóculo e a presença do vetor, que é o Bemisia tabaci, que é a mosca branca. Não se sabe se o vírus possui comportamento persistente, circulativo ou não propagativo. Isso é, se a mosca transmite por todo o seu ciclo sem que seja transmitida aos descendentes do inseto. Para o controle, a gente tem a antecipação do semeio, porque de janeiro a março tem mais ocorrência dessa doença, e também pode ser sugerido as cultivares mais resistentes. Além disso, o controle químico pode funcionar para a mosca branca, embora o inseticida ele possa atuar com eficiência no controle dos adultos da mosca branca, mas não é capaz de evitar a transmissão da virose. Aqui a gente encerra a nossa apresentação e agradecemos a sua atenção.